tarde a todos e todas. Meu nome é Felipe Suzuki, eu faço parte do programa de mestrado de Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina, no qual eu sou orientado pelo professor doutor Moisés Alves de Oliveira, que compôs comigo esse trabalho intitulado Hibridizações com a Transgenia, uma análise das identificações de estudantes indígenas produzidas nas aulas de ciências. Bem, então esse trabalho ele emerge de um contexto de globalização, onde diferentes culturas e modos de pensar estão em constante contato. E as salas de aula são responsáveis por oportunizar também este contato, principalmente nas aulas de ciências. Portanto, nos concentramos neste trabalho na especificidade de uma aula de ciências da natureza, do ciclo intercultural de iniciação acadêmica dos estudantes indígenas da UEL, no qual objetivamos investigar as relações e interpretar os significados que são negociados nesta aula e a produção de identificações à luz das teorizações de identidade e de cultura de Stuart Hall. O percurso metodológico adotado foi a prática etnográfica, né? Inspirada na prática etnográfica, no qual adotamos um caderno de campo, onde haviam notas, tanto do que acontecia, o diário de campo, que era mais um relato dos acontecimentos, um diário de reflexão, que continha algumas interpretações minhas estando ali no campo, e as notas de memórias, que eram notas realizadas em conversas paralelas que eu tinha com os estudantes fora dos momentos de aula, e que eram relevantes para a pesquisa, e assim que eu tinha contato com o caderno novamente, eu anotava o que eu gravei em minha memória, né? Então, fiz também gravações de áudio para triangular essa metodologia e conferir com o meu caderno de campo, né? E foram analisadas, então, as aulas de ciências da natureza, o ciclo intercultural de iniciação acadêmica dos estudantes indígenas da UEL, né? E que, no momento, embora é uma disciplina interdisciplinar, e que, no momento, estava sendo trabalhado a química. Estavam presentes, durante essa aula que eu analisei, 4 estudantes indígenas e o educador. E foi considerado para análise a descrição densa descrita por Goethe, que envolve o movimento interpretativo de culturas, mas também respaldado nas teorizações da bibliografia e tudo mais. Então, a partir do que aconteceu na aula, o que na verdade ocorreu foi, o professor propôs para os estudantes uma espécie de júri simulado, em que ele distribuiu 2 textos, um em defesa da transgenia e um contra a transgenia. E daí eles sortearam, né, em 2 duplas, e 2 duplas e uma das duplas ficaram com o texto de defesa e outra dupla ficou com o texto que argumentava a favor, contra a transgenia. Bem, no entanto, Amanda, uma das estudantes, ela ficou na dupla que tinha que defender a transgenia. No entanto, ela era contra a transgenia desde o momento em que essa temática começou a circular na aula. Então, quando começou a argumentação, o debate, ela se utilizou os fatos científicos, como ela chamou, e se utilizou dos argumentos que estavam no texto, que era de uma pesquisadora que defendia a transgenia. Mas, depois de algum tempo de debate, ela discordava completamente daquilo e, portanto, começou a ironizar esses argumentos colocados no texto no momento em que ela estava debatendo. Gustavo, que era o seu parceiro de dupla, que tinha que defender a transgenia, ele se colocou, então, a reproduzir algumas narrativas, alguns discursos da época em que ele trabalhava na lavoura e que seus patrões diziam que era preciso fazer o uso do transgênicos, senão o cultivo seria inviável, não daria mais para continuar cultivando, né? E Giovanni e Ricardo, que eram a dupla que estavam acusando, que eram contra, né, a transgenia, se pautaram numa argumentação mais moral, da qualidade de vida, do prejuízo à natureza e tudo mais. Bem, as percepções que esses estudantes demonstraram não é que algum dos textos tinha uma verdade absoluta a ser seguida, mas que aquele texto e aquelas argumentações, elas estavam sendo jogadas para um posicionamento. E
adotamos aqui uma noção de uma identificação no qual você se torna ou a favor ou contra essa transgenia, né? E durante esse papel, esses argumentos também foram colocados nesse jogo da diferença, também foram colocados para constituir algo que fosse a favor e algo que fosse contra a transgenia. E durante esse jogo das diferenças, durante esse processo de diferenciação, emergiram então essas identificações, e essas identificações, ao se tornarem, então, a favor ou contra como uma identificação, elas também estão sujeitas à hibridização, ou seja, se misturar essa noção do que é ser a favor e do que é ser contra. E naquele momento, quando a estudante Amanda começa a satirizar, começa a ironizar os argumentos em defesa da transgenia, ela justamente coloca em voga essa hibridização, ao dizer que estou me utilizando desses argumentos em defesa, mas na verdade estou querendo dizer o contrário, né? Na verdade, estou tirando sarro desses argumentos. A partir disso, então, emerge que esse indígena impuro, né, esse é o título, a produção de identificações e a sua implicação na formação acadêmica. Bem, então, Gustavo, quando termina essa discussão, ele vai discordar, ele fala, veja, eu não concordo com nenhuma das duas formas de cultivo, nem com transgenia, nem sem transgenia, porque o problema não é a transgenia, o problema é que nós, ele diz, né, estamos sempre buscando lucro, então isso não tem nada a ver com a transgenia, tem a ver com o egoísmo, e que na época da tradição indígena, na época dos meus avós, aí que não tinha esse problema, a gente, né, lá era resolução, lá era muito bom, digamos assim. E Amanda já vai dizer, olha, não é que esses argumentos para defender o uso de transgênicos estão errados, mas é que eles não são completamente honestos, pois eles não vão resolver o problema da humanidade. Eles são só uma forma que encontramos por enquanto, mas, né, existe esse problema com a falta de alimentos, mas fazer a transgenia não vai garantir que a gente, de fato, vai ter alimento para todo mundo e tudo mais, né? E ao longo prazo, isso vai ter uma transformação na natureza que vai exigir o uso massivo de agrotóxico e de outras coisas, mas que de fato vão criar mais problemas e não resolver o que a gente já tem. Então, nesse momento, o que a Amanda faz é justamente refletir sobre uma questão do presente, né? Mas sem querer retornar a uma tradição indígena, num tempo em que se era melhor do que o agora, né? E tudo mais. Então, a essa identificação que se produz querendo negociar com o presente nessa cultura, no qual se coloca, negociando com essa cultura, negociando com esse diferente, que é os saberes, que é as ciências, né? Nós chamamos de uma identificação traduzida. E aquela que se coloca a um retorno para um passado da tradição, chamamos então de identificação tradicional. E no que tange ao ciclo intercultural, ele tem o objetivo de iniciação acadêmica, de formar estudantes universitários, né, de introduzir esses estudantes à universidade. Logo, uma identificação traduzida seria mais coerente com o objetivo do curso por formar um estudante que de fato quer negociar com a universidade, quer criar outras possibilidades com a universidade. Então, encaminhando para o final, a produção dessas identificações, ela surgiu a partir de uma noção de ser a favor ou contra a transgenia. E uma vez se estabelecendo essa noção de identificação, elas foram dispostas também a hibridizações. Essas hibridizações poderiam produzir uma identificação traduzida ou tradicional. No caso, a traduzida, ela vem em concordância com os objetivos formativos do ciclo intercultural de iniciação acadêmica, ao se colocar a negociar com a universidade, a querer criar com a universidade. Mas ainda ficam algumas questões, da qual eu ressalto uma delas, que consequências poderiam ter a produção de identificações tradicionais na iniciação acadêmica de estudantes indígenas, já que a
identificação traduzida parece ser a mais adequada. Bem, essas são as minhas referências. Eu agradeço a atenção e deixo meu contato. Muito obrigado.